Então, boa noite, bem-vindas, bem-vindos para a nossa live aqui de liderança colaborativa. Então, alguns já me conhecem, alguns já conhecem a Rauna, mas nem todos, né? Então, eu sou o Beto Dertoni, trabalho nessa área de pedagogia social, de desenvolvimento de grupos, de organizações, desenvolvimento humano, já há muitos anos, há mais de 20 anos. E uns anos atrás, criei a Colaborar, um grupo de consultores, e a gente trabalha com esse foco em desenvolvimento, né, de grupos que buscam trabalhar de forma mais horizontal, com mais colaboração, de forma mais colaborativa e com mais autonomia para as pessoas, né? O nosso lema da Colaborar é por um mundo mais colaborativo e indivíduos mais autônomos. E hoje a gente quer abordar esse tema da liderança, né? Como é que é a liderança nesse contexto, né, de um trabalho mais colaborativo e com mais autonomia. Então, esse sou eu. E a Rauna? Eu sou parceira do Beto já em algumas jornadas. A gente se conheceu pela pedagogia social. A gente já trabalhou juntos com escolas, com grupos de autogestão, com consultoria, com alguns colegas que estão aqui também com a gente. E mais recentemente sou psicóloga de formação, estou voltando a me apaixonar pela psicologia e por Rogers. Acho que tem tudo a ver com o que a gente fala de colaboração e crescimento e menos controle e menos repressão para que cada ser possa brotar. Então, seja na psicologia ou na consultoria, eu continuo apaixonada pelas possibilidades humanas. Sou também facilitadora de fórum, que é um recurso para que a gente coletivamente se descubra, se redescubra, cresça. Então, o tema de como é que a gente faz para se lembrar que não estamos sozinhos e como é que a gente pode se apoiar, essa é a minha pesquisa. E isso me emociona, né? Sempre. Como é que a gente se lembra, porque às vezes a gente se esquece, né? Apesar do óbvio, mas a gente se esquece que não está sozinho, né? Que a gente tem companhia. Então, uma delícia estar em grupo com vocês hoje. Muito bom, maravilha. Então, Rauna, você pensou em fazer um começo aqui, uma conexão inicial, né? Gente, um convite que é vocês dizerem no Mentimeter, registrar, para a gente olhar um painel da sua paisagem interna. Qual a sua paisagem? E paisagem é como clima-tempo mesmo, né? O céu está de um jeito, de repente muda. Então, a pergunta, e eu vou colocar aqui já já o link para vocês, que é qual a sua paisagem interior neste exato momento? Espera aí, pegar. E o link é este. É uma forma de falar como estou chegando, né? Mas com uma forma imaginativa, né? Da paisagem interior. É, com possibilidade de movimentos, fundo, figura, para a gente poder. Sumiu e eu não entrei no Mentimeter. Opa, Oi? peraí. Apareceu no chat, vocês viram lá um link? Tem que clicar lá. Achei no chat. É que ele É, apareceu. Colocar de. tem que clicar lá no chat, vai aparecer uma caixinha para vocês botarem uma frase, né, que representa a sua Você paisagem interior clica no nesse momento. link. Uhum. Aí digita a frase e aperta no botãozinho azul lá, Submit. Opa, já tenho uma resposta. Vocês podem, como é uma resposta aberta, vocês podem escrever duas, três linhas, não tem problema. Temos duas respostas por enquanto. Uhum. Não, mais 8 respostas. Mais 2, 3 minutos. E se alguém tiver aí aflita e aflito que não encontrou, avisa que a gente tenta facilitar. Todo mundo conseguiu abrir o Mentimeter? Esse link 9 aí? pessoas por enquanto Bom, responderam. 10.
Acho que já dá para compartilhar. Então, temos um baita luar. Tem quem está chegando nublado, com nuvens claras, típicas de outono, podendo ver o sol brilhando no fundo. Tem quem está chegando nublada, com possibilidade de clarear. E tem quem se vê em uma balança de corda ao ar livre. Tem quem está chegando com estabilidade. Tem quem está chegando uma paisagem na natureza em um campo verde livre. Tem quem tem a paisagem interna de colinas suaves, entardecer, céu cor-de-rosa. E neste momento tem quem está calmo e sereno, igual um fim de tarde. Tem quem chega com vontade de voar literalmente por novos lugares, novos espaços internos e no céu, rindo. Tem quem chega com gramado orvalhado numa manhã ensolarada. Há quem esteja com tempo nublado, com aberturas de sol ao longo do período, e quem está com uma paisagem interior muito curiosa. Muito gostoso encontrar vocês e suas paisagens interiores, e as nossas paisagens interiores, né? Então é contigo, Beto, nos Muito bom. encontrarmos nos nossos céus e nossas terras. Muito bom. Então, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a falar do nosso tema. Eu vou começar com um verso que eu achei bem interessante. Deixa eu colocar aqui a tela, peraí. Opa. Então, o nosso tema, né, de hoje, liderança colaborativa, liderando equipes autônomas e colaborativas. E eu queria começar com esse verso de um texto do Alan Kaplan, que eu estava lendo hoje, muito interessante sobre liderança. E aí eu peguei esse trecho, que ele fala assim: a busca pela verdadeira liderança é nada menos que a busca pela humanidade dentro de si mesmo. Desenvolver as qualidades que formam um bom líder é um campo de treinamento para se tornar mais humano. Então, nesse sentido, né, se a gente se transforma, né, se a gente busca se transformar como líder a partir do trabalho que a gente faz de liderança, a gente está nesse caminho de nos tornarmos mais humanos, né? Para trabalharmos de forma mais humana também com as equipes, né, com os grupos com quem a gente trabalha. E nesse sentido de trabalhar de forma mais humana, né, esse nosso curso, nessa nossa live aqui, esse tema de liderança colaborativa, o curso que eu e a Rauna vamos começar agora em maio, dia 22 de maio, com esse tema de liderança colaborativa. Então, tem muito a ver com isso, né? Como a gente se torna mais humano, como a gente faz uma liderança mais humana. Então, nesse sentido de trabalhar com autonomia e colaboração, nos torna mais humanos, né? Faz com que nossas relações sejam mais humanas. Porque se a gente dá mais espaço, deixa eu trazer a próxima imagem aqui, quando a gente dá mais espaço de autonomia para o indivíduo, né, a gente está dando mais oportunidade do indivíduo se realizar plenamente no seu trabalho, né? Se conectar verdadeiramente com aquilo que ele faz no trabalho, né? Da sua vida interior com sua atividade exterior. E, ao mesmo tempo, com colaboração, né? Nessa busca de... Então, como que eu trabalho a partir do meu próprio impulso individual, com autonomia, mas de forma a colaborar com um objetivo comum, um bem maior, um objetivo comum, um propósito mais amplo daquele grupo com quem eu trabalho, né? Na organização onde eu atuo. Então, essa busca, né, de trabalhar de forma mais horizontal, mais colaborativa, tem a ver com isso, né? E são duas palavras aí com aparente contradição, né? Se a gente cria espaço de autonomia para o indivíduo atuar a partir de si mesmo e, ao mesmo tempo, colabora com o grupo, né? Então, pode ser visto como uma contradição. E pode ser mesmo, pode ser que ao colaborar com o grupo, eu me perca como indivíduo, né? Eu estou tão voltado para colaborar com o grupo que eu não me coloco como indivíduo, eu vou na onda do grupo. Por outro lado, eu posso estar tão focado na minha própria autonomia, naquilo que eu penso, que eu quero, que eu acho que faz sentido, e me perco do grupo, né? Começo a atuar de forma desconectada com o objetivo do grupo. Então, como é que a gente encontra essas duas coisas, né? Da autonomia do indivíduo e colaboração do grupo? E né, a gente enxerga assim que um dos papéis de uma liderança mais colaborativa tem a ver com isso. Como que a gente estimula a autonomia dos indivíduos, mas para que eles, não para fazer o que quiserem, né, qualquer coisa, mas para fazer o que quiserem voltadas para a colaboração com o objetivo comum, né?
E dentro disso, quero trazer essa imagem do círculo, né? O círculo, ele tem, né, ele é muito usado, o círculo é muito usado como imagem de grupo, né? Muitas vezes a gente usa a imagem do círculo para simbolizar um grupo. E, e é interessante, por que isso, né? Se a gente se coloca num círculo, como tem essa figura aqui, é uma forma onde cada indivíduo consegue ver todos os outros e ser visto por todos os outros, né? Então, um grupo que realmente trabalha imbuído do propósito comum, pode ser um lugar assim, onde cada um consegue ver todos os outros e é visto, também se sente visto, percebido por todos os outros, né? Então, isso seria o símbolo do grupo, como um círculo. E nós não temos apenas as pessoas ali no círculo, né? O que cada pessoa ali, vamos imaginar que cada pessoa é um ponto, né? Como está ali, né? Imagina que a gente tem um desenho de uma circunferência, vários pontinhos ali. O que os diversos pontos de um círculo têm em comum? Podem falar, quem quiser falar, pode falar aí. O que os diversos pontos de um círculo têm em comum? O seu ponto de vista? Tem o seu ponto de vista, mas nem sempre é comum, né? Cada vez cada um tem um ponto de vista diferente do outro, né? Então, isso é uma A coisa importante, né? distância do, Desculpe, O fale. centro do círculo. a Distância do distância do centro. centro é igual para todo mundo. Isso mesmo. Então, a distância do centro é igual para cada um dos pontos, né? Então, e essa questão do ponto de vista é interessante, porque cada indivíduo tem seu próprio ponto de vista. Cada um tem sua tarefa. Imagina um grupo que trabalha, pessoas que trabalham juntas, né? Nós temos um trabalho conjunto, mas cada um tem uma tarefa individual, não é? E cada um percebe a realidade de maneira diferente dos outros, né? Porque cada um de nós carrega, cada um de nós carrega, a gente carrega com a gente a nossa história, né? Que vai nos formando e nos habilitando a enxergar a realidade da forma como nós enxergamos. E também cada um tem uma posição diferente dentro do grupo e percebe, então, de pontos de vista diferentes. Então, cada um de nós traz uma percepção diferente, tem atividades diferentes, objetivos específicos, não é? Mas temos algo em comum, temos um centro comum. E o que está, então, num grupo que trabalha junto, o que está no centro comum a todo mundo? É o objetivo do grupo. O objetivo do grupo, né? O objetivo do grupo, o propósito. Então, o grupo tem um propósito comum, um objetivo comum, isso que está no centro. Então, apesar de cada um ter atividades diferentes, histórias diferentes, percepções diferentes da realidade, o que nos une é um objetivo comum, um propósito comum, né? E, além disso, cada um no círculo está conectado com o outro. Então, nessa imagem é muito, muito bonita porque está todo mundo com as mãos dadas, né? Então, tem uma conexão lateral entre as pessoas, né? Então, eu gosto muito dessa imagem do círculo porque traz esses três aspectos, né? O centro comum, que a gente pode caracterizar como propósito do grupo, que tem a ver com o todo, né? Uma boa pergunta. Como é que a gente enxerga o todo de uma organização, né? O quanto a gente consegue se aproximar do destino de uma organização, o que ela busca realizar, né? Então, uma forma que ajuda isso, quando a gente está em grupo, a gente tem mais possibilidade de enxergar o que há comum que está no centro, que é o propósito, tem a ver com o todo. Ao mesmo tempo, tem essa conexão lateral, né? Que tem a ver com a colaboração entre nós como grupo. Então, nós somos um grupo quando nós colaboramos uns com os outros, voltados para esse propósito comum que está no centro. Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós tem uma atuação própria individual, né? Então, cada um tem sua tarefa, aí sim é o espaço de autonomia, né? Na conexão lateral é o espaço de colaboração. Estou como grupo, parte de um grupo colaborando para um propósito comum. Mas eu tenho minha atuação individual, que também está voltada para a colaboração com o propósito comum, né? Mas aqui eu tenho espaço de autonomia. Então, tem a ver com essa autonomia do indivíduo. Nós temos o todo no centro, o grupo, né, nesse círculo em volta, e cada um, como indivíduo, se trazendo, se colocando. Então, essa é uma boa pergunta, né? Como líder, eu como uma liderança, como que eu crio condições para que cada pessoa do grupo realmente tenha um espaço de autonomia para realizar suas tarefas, mas voltadas para colaborar com as pessoas todas do grupo, com esse foco no objetivo comum, né? Então, já está falando um pouco da atuação da liderança, né, nesse sentido da liderança colaborativa que busca equipes autônomas e colaborativas, que é o nosso tema. Então, dentro disso, gente, a gente
pensou no seguinte, a gente quer quer trazer agora, né, uma pergunta de reflexão, né? Eu vou colocar essa pergunta também no chat aqui para vocês, eu vou pedir para vocês responderem no próprio chat, tá? Então, na sua experiência, então, cada um vai falar na sua experiência, né, como você enxerga, quais são os principais desafios da liderança para desenvolver uma equipe com mais autonomia e colaboração? Então, na sua vivência, na sua experiência, né, o que você tem percebido como principais desafios da liderança para desenvolver uma equipe dessa maneira, né, com mais autonomia e mais colaboração? Tá? Então, por favor, escrevam no chat aí, né? Eu vou colocar aqui também a pergunta. O Adriano já colocou lá a resposta dele. Pode escrever, quem quiser escrever mais de uma vez também pode escrever, não precisa ser só uma resposta para cada um, né? Escrevam aí. Quem não escreveu, está escrevendo aí. Mesmo quem já escreveu, se quiser escrever mais alguma coisa para complementar, fique à vontade. Bom, eu vou lendo o que já apareceu, mas quem não escreveu pode escrevendo, tá? Mas já vou começar a ler o que já apareceu até agora. Então, o Adriano colocou aceitação de todos, a Mabel ir além da sua função. Deixa eu voltar aqui para o Adriano. Aceitação de todos, estou entendendo no sentido do líder ser aceito por todos. É isso, Adriano? Entendendo dessa maneira. Depois o Adriano, se puder complementar. A Mabel colocou ir além da sua função. O Adriano colocou isso mesmo, né? E a Mabel, e além da sua função, também em que sentido, Mabel? Do líder fazer algo além do que é esperado do líder? Assim, o que eu acho mais difícil numa equipe colaborativa, né, é a pessoa ir além do que a gente espera dele. Ah, tá. Tanto o líder quanto os liderados, ou então essa troca de papéis durante as atividades. Quanto mais a pessoa vai além, é isso que eu acho que é um grupo comprometido. Entendi. Legal. Além do Obrigado. que a gente Entendi. Obrigado. Obrigado. A imagina. Daniela colocou empatia. Então, desafio de ter empatia entre as pessoas. É isso, Daniela? Né? Apesar de diferentes, mas mesmo assim nos conectarmos com empatia. Tá. A Lia colocou a limitação estrutural de sistemas e processos das organizações. Sim. A Letícia, pessoas que de fato atuem com autonomia sem depender da relação tradicional de comando-controle. Ou seja, né, de se libertar do comando-controle realmente é uma grande tarefa, um grande desafio. O que a Lia também colocou, né, da estrutura de sistemas e processos das organizações. Às vezes a estrutura, os processos são tão voltados para o comando e controle também, né? A Lia colocou de novo, falta de uma cultura de confiança como base para a colaboração. Então, uma boa pergunta. Como é que a gente desenvolve um espaço de confiança mútua, né, onde as pessoas podem confiar uma nas outras para trabalhar de forma colaborativa, né? A Regina colocou diferença de maturidade de cada colaborador, né?
Então, é isso, a realidade, as pessoas têm maturidade diferente. Como é que a gente lida com diferentes maturidades, né? Diferentes níveis de maturidade? O Gustavo colocou clareza das necessidades do grupo. Então, isso também é fundamental, né? Da liderança estar sempre com esse olhar de quais são as necessidades reais do grupo, né? Às vezes a gente se ilude, a gente acha que o grupo tem tal necessidade, mas não é bem isso, né? Então, esse olhar sempre de novo para quais são realmente as necessidades que estão aparecendo no grupo nesse momento, né? A Regina colocou pessoas experientes versus inexperientes, né? Tinha também essa colocação da diferente maturidade, agora, né, experiências diferentes, né? A Karina colocou que as pessoas se reconheçam pelo que são e fazem, se compararem. Então, né, de se reconhecerem como são, pelo que são. Também isso exige que a gente abra espaço para que cada um possa ser quem realmente é, né? Muitas vezes, normalmente, o que acontece nos grupos, nas organizações, a gente se esconde, né, em alguns aspectos, escondemos alguns aspectos de nós mesmos, né? Então, como que a gente abre esse espaço de confiança onde cada um pode ser quem realmente é, né? Sem se comparar. A Lia colocou cansaço em geral dos líderes com tantas tarefas e interrupções, né? Isso, né? Cada vez mais a gente tem visto isso, sobrecarga, né? Muita tarefa. A Mabel colocou estar comprometido com o seu desenvolvimento, ótimo, né? Fundamental esse olhar para o autodesenvolvimento. A Daniela colocou clareza das dificuldades individuais, né? Antes o Gustavo tinha falado das necessidades do grupo e também as dificuldades individuais de cada um. A Regina, pressão por resultados em pouco tempo, cada vez mais, né? Super desafio. A Renate colocou: o desafio maior, ao meu ver, é a necessidade que temos de sermos reconhecidos, de termos padrões de comportamentos que vêm das nossas histórias, muitas vezes muito conturbadas, né? Então, como é que a gente abre esse espaço para a gente se reconhecer? A Rauna citou aqui que ela é facilitadora de fórum, né? Então, é uma possibilidade, tem outros instrumentos que podem ser usados, né? Como é que a gente abre esse espaço para que cada um realmente possa se mostrar né, e ser reconhecido, né? Como nós podemos nos reconhecer uns aos outros, né? A partir das nossas histórias. O Marcelo colocou bom relacionamento mesmo com ideias diferentes, né? A Renate colocou essa questão dos santos que não se batem, né? Às vezes tem isso. Como é que a gente lida com alguém que não bateu o santo, né? A Gisele: o maior desafio é trabalhar com pessoas que têm receio de você e seu trabalho na liderança. Às vezes tem gente que quer competir com o próprio líder também, né? Que acha que gostaria de estar ocupando o espaço da liderança, né? A Karina colocou saber ouvir, escutativa, né? Que é uma característica muito importante para liderança, né? Muito bom, gente, maravilha. Muito obrigado pelas contribuições. Então, a gente vai trazer agora alguns slides, né, que são algumas lentes que nos ajudam a enxergar melhor esse papel de uma liderança colaborativa, num grupo, numa organização, numa equipe, num negócio. Então, alguns slides que eu vou trazer alguma... Diga, você vai falar, Rauna? Sim, a gente tem trabalhado bastante com essa forma de ajudar cada um a enxergar a sua realidade, porque realmente cada um está numa realidade, seja como consultor, como líder, líder de grupo grande, pequeno, líder de vários grupos, se é gerente, se é coordenador, se está em indústria, se está numa organização não governamental. Então, que lentes podem ajudar a enxergar a sua realidade para escolher possíveis instrumentos, porque a gente sabe que não é um instrumento que resolve, mas a gente também sabe que jardinar sem instrumento é broca, né? Então, alguns instrumentos ajudam a gente a ir para a ação. E aí, então, olhando para esse universo de desafios que vocês trouxeram, eu fiquei assim, Beto, bem assombrada mesmo, de que, puxa, como é maravilhoso. A gente pergunta, a resposta vem, tá tudo aí, né? Agora o que a gente pode só é arrumar a gaveta, Daniela, porque assim, tipo, a festa tá posta, o banquete está na mesa, mas como é que a gente organiza para a gente poder digerir e escolher, né? Então é essa a proposta das lentes, de poder observar quais são as dimensões, talvez, que na sua experiência mais sobressaltaram, né? Disso que o Beto vai trazer para cada um de nós, né? Sim. Sim, e essas lentes, né, que a gente vai trabalhar também no curso de liderança colaborativa, tem muito a ver com o que vocês trouxeram, né? Podem ser de muita ajuda para esses desafios que vocês trouxeram. E é isso que a Hannah falou, né? Então, a gente tem formas diferentes de olhar para a realidade. E, às vezes,
tem algumas coisas que nos ajudam a enxergar coisas que nós não enxergávamos antes, né? Isso nós estamos chamando de lentes aqui, alguns conceitos, algumas formas de olhar, maneiras novas, diferentes de olhar para a realidade, que podem nos ajudar a ver coisas que a gente não via antes, né? Como um óculos mesmo, põe uma lente no óculos, opa, agora estou enxergando melhor. E a partir de novas lentes também a gente pode ver que instrumentos podem ser úteis para a gente usar na prática, como a Rauna também trouxe agora. Então, a ideia do curso de liderança colaborativa é a gente trabalhar isso, né? Novas lentes e instrumentos que nos ajudem nesses desafios todos que vocês trouxeram também aqui, e outros que existem, né? Então, eu vou trazer aqui um pouco de algumas dessas lentes que a gente vai trabalhar no curso, para a gente ter olhar um pouco para isso, o quanto a gente realmente consegue olhar para os desafios que vocês trouxeram e ver o quanto faz sentido, né, com essas lentes. Então, vamos lá. Então, quero trazer essa imagem. Primeiro, se a gente quer trabalhar com uma liderança colaborativa, isso tem a ver com trabalhar com gestão colaborativa, né? Então, a gestão colaborativa, já se fala de gestão colaborativa há muito tempo, há muitos anos, né? Algumas décadas. Mas não tem tanto tempo assim, né? A gestão tradicional sempre foi, né, no começo, surgiu de uma forma muito hierarquizada, né? O modelo de hierarquia foi reproduzido nas organizações. E isso por muitos anos, né? Isso entrou na nossa cultura. Então, a nossa cultura é uma cultura muito hierárquica, né? De comando e controle. Mas há muito tempo, algumas décadas, já começaram a surgir iniciativas, novos olhares, né? E essa percepção de que trabalhar de forma colaborativa faz mais sentido para todas as pessoas que trabalham juntas naquele grupo, né? E foi se percebendo com o tempo também, cada vez mais, que isso também traz melhoras para o próprio resultado, né? Então, se tinha uma crença antes, não, você tem a linha de comando e controle, para trazer o resultado tem que ter alguém que está acima, que sabe mais, tem uma visão mais ampla, e ele que vai dizer para os outros o que eles têm que fazer e pronto, os outros têm que obedecer, é uma forma mais eficaz de chegar nos resultados. E aí, com o tempo, foi se percebendo, cada vez mais está chegando essa percepção de que trabalhar de forma colaborativa pode ajudar a dar saltos no resultado, né? Tem um livro que foi traduzido para o português, sei lá, acho que uns 6 anos atrás, que é o Reinventando as Organizações, e lá, esse autor, o Frederic Laloux, ele traz exemplos de organizações que trabalham de forma colaborativa, com autogestão, né? E mostra isso, que eles tiveram saltos de resultado também, além de mais satisfação de trabalho e tudo mais, né? Então, e aí, mas como é que faz uma gestão colaborativa, né? Esse é um grande desafio, a gente não sabe fazer ainda, a gente está ainda muito nessa cultura, normalmente, né, tradicionalmente, nessa cultura hierárquica de comando e controle. Eu trabalho com esse tema, eu e a Rauna, já há muitos anos, e aí, com o tempo, a gente foi percebendo alguns elementos importantes que a gente precisa olhar quando vai trabalhar com gestão colaborativa. Então, isso que eu quero trazer aqui. Então, primeiro, obviamente, esse olhar esse foco no propósito comum, né? Então, está todo mundo colaborando por um propósito comum. Nunca perder de vista qual é o nosso propósito comum, né? O quanto a gente consegue criar espaço para a gente realmente se conectar com o propósito comum, manter a chama acesa, a chama viva, né? E aí, dentro disso, uma questão que surge muitas vezes no começo, quando a gente quer trabalhar de forma colaborativa, é como é que a gente se organiza como grupo, de uma forma inteligente, né? Como é que a gente distribui tarefas entre nós, para aproveitar o potencial de cada um, para todo mundo poder contribuir com o nosso objetivo comum, né? Como é que a gente se organiza como grupo, distribui tarefas, responsabilidades entre nós? Isso é um grande desafio, também está aprendendo a fazer isso, né? Será que o papel, o que cada um faz está claro, está bem definido, está bem descrito? Normalmente que a gente percebe que tem muita confusão, muita falta de clareza, e isso gera muitos problemas e dificulta a colaboração. Mas não basta a gente ter clareza da estrutura, dos grupos, dos papéis e responsabilidades, se a gente também não aprende a trabalhar com processos colaborativos, né? Que é como nós funcionamos como grupo. Como é que a gente faz uma reunião? Nós temos um propósito comum, distribuímos tarefas entre nós com mais autonomia, de forma a cada um colaborar com esse propósito comum. Mas a gente vai fazer uma reunião cansativa, chata, né? E aí as pessoas, o grupo vai perdendo adesão, vai perdendo interesse, as pessoas vão perdendo engajamento, a vontade, e, né, a gente perde esse ambiente de colaboração e de autonomia, né, com o tempo, vai minando a estrutura de gestão colaborativa. Como é que a gente toma decisão em grupo? Como é que a gente constrói uma solução conjunta, né, para um desafio que nós temos, né, no grupo?
Então, esse é outro grande desafio, né? Tem a ver com isso, como funcionamos como grupo para trabalharmos de forma colaborativa. E, ok, a gente também pode aprender a trabalhar, né, fazer processos, reuniões, tomada de decisão, ciclos de feedback, muito legal, mas se a gente não desenvolve habilidades relacionais, né, que é como nós nos relacionamos entre nós. Então, legal, a gente tem uma reunião bem estruturada, organizada, né, produtiva, mas a gente não se escuta adequadamente, a gente não fala francamente um com o outro, né, a gente se esconde, não se mostra, tudo isso. Então, como é que a gente se relaciona entre nós? Né? Essa importância também de desenvolver habilidades relacionais. Também isso não basta se a gente não olha para o nosso autodesenvolvimento. Né? Como que nós aprendemos de nós mesmos? Né? Então, é fundamental isso também. Para trabalhar de forma colaborativa, normalmente, né, é muito comum a gente focar nessas duas coisas. Né? Como é que a gente se organiza, divide tarefas entre nós, e as reuniões, os processos, assim, né? Tomar decisão e tal. Só que não vai funcionar bem, não funciona bem, se a gente também não olha para esses dois aspectos aqui, desse lado de cá, dos relacionamentos e do autodesenvolvimento. Né? Então, trabalhar de forma colaborativa com autogestão implica em dar espaço para a gente olhar para o nosso relacionamento, trazer, né, vamos trazer aqui o que está acontecendo. Tem um problema de relacionamento? Vamos olhar para isso? Né? Muitas vezes a gente procura esconder, né? Às vezes tem aquela situação que tem um elefante na sala e ninguém fala nada, né? Eu não aguento mais aquela pessoa, mas não falo nada. Todo dia eu vou para a reunião com ela, vou lá, finge que não está acontecendo nada, só que o relacionamento não está funcionando. Então, quanto de verdade eu escuto essa pessoa? Quanto eu considero o que ela fala? Né? Então, com isso, como é que eu vou sustentar uma reunião bem feita, uma tomada de decisão, se eu não estou nem escutando? Né? Então, isso vai minando aqui a parte de processo, do funcionamento e também a estrutura. Né? E aí, né, e nos relacionamentos a gente se depara com a gente mesmo. Né? Ao me relacionar com o outro, eu percebo também as minhas dificuldades, meus limites. Então, eu preciso também ter esse olhar do autodesenvolvimento. Agora, Se como eu líder... estiver atento, né, Beto? Se eu estiver atento, porque normalmente a culpa é do outro, o problema é o outro e o outro que me persegue, né? É disso que a gente está falando, né? Se a gente tiver processo de desenvolvimento mesmo como grupo, né? Isso. A gente se vê no outro, né? Isso. Então, e aí, como líder, tem esse olhar, né? Qual que é o olhar a pergunta é qual é o olhar da liderança numa gestão colaborativa? Se a gente olha para esses 4 aspectos, né? Legal, para trabalhar de forma colaborativa tem esses 4 aspectos, esses 4 âmbitos. Tá. E a liderança dentro disso? Né? Qual que é o olhar da liderança para isso? Então, como que eu, como líder, contribuo para a nossa estrutura ser adequada? Os papéis serem bem distribuídos, as pessoas tenham de fato autonomia, responsabilidade, né? Esteja claro para todo mundo o papel de cada um, a contribuição de cada um. Como eu, como líder, posso contribuir para que as nossas reuniões tenham uma facilitação que leve a todo mundo colaborar, todo mundo ser escutado, reunião ser produtiva, todo mundo se envolver, tomar decisões, construir soluções conjuntas. Como eu, como líder, posso ajudar a criar espaço para nós nos trazermos, sermos quem nós somos, nos relacionarmos de uma forma adequada, escutarmos com empatia um ao outro, né? E tudo isso, né, tem vários desafios que vocês trouxeram dentro disso. E, ao mesmo tempo, como que eu, como líder, também crio espaço que permita, que possibilite o autodesenvolvimento de cada indivíduo, né? Mas, para isso, eu também tenho que olhar para o meu. Né? Então, né, o líder precisa ter esse olhar, né, de como ele pode contribuir com cada um desses âmbitos e no autodesenvolvimento também, né, como que ele pode contribuir para isso dentro do grupo, da organização, da equipe dele, mas também para si mesmo. Né? Que se ele não olha para o próprio autodesenvolvimento, né, Rauna? Então, Né? e agora eu quero entrar um pouco em cada um desses âmbitos aqui, tá? Eu vou falar desses 2 primeiros, a Rauna fala desses outros 2. Então, nesse âmbito de como nos organizamos como grupo, como pode ser o olhar da liderança, né? Para contribuir com essa organização, com essa distribuição de responsabilidades. Então, a gente preparou isso em perguntas, né? Então, a primeira pergunta é: que papéis são necessários para o atingimento dos objetivos da equipe ou da organização? Se a pessoa, se você está na liderança da organização, uma liderança mais ampla, então como é que papéis são importantes, mais macros, assim? Ou talvez aqui grupos precisam existir, né? Com que papéis para contribuírem com nossos objetivos, né? Ou quem lidera uma equipe também, né? Que papéis a nossa equipe contribui de que maneira para os objetivos da organização, para o nosso propósito comum? Qual que é a contribuição da nossa equipe para esse propósito comum?
Então, que papéis são necessários existirem na minha equipe e bem descritos com clareza para que a nossa equipe possa chegar a contribuir com esses objetivos, né? Então, essa pergunta, como distribuir papéis e responsabilidades no grupo? Isso implica em confiar, né? Eu preciso confiar. Como é que eu vou delegar um papel, uma responsabilidade para alguém se eu não confio? Né? Não lembro onde que eu li isso, mas em algum lugar eu li o Rudolf Steiner falando isso, né? Que quanto mais a gente distribui tarefa, quanto mais para o nível do indivíduo, né, melhor é, porque o indivíduo se realiza mais, ele tem mais autonomia, né? Isso tem a ver com autogestão, e contribui de forma mais genuína com um objetivo comum, né? Esse trecho que eu li desse trecho que eu li no começo do Alan Kaplan, que eu falei para vocês que eu estava lendo um texto dele sobre liderança, ele também fala isso com muita clareza lá, né? Que as tarefas, quanto mais nós delegarmos a responsabilidade para o nível, ou para grupo pequeno, e até mesmo para o nível do indivíduo, né? Mas isso exige confiança. Então, a gente precisa olhar, também um dos temas, também alguém citou aqui a confiança como um dos desafios, né? Também é um dos temas que a gente vai trabalhar no curso de liderança. Então, se eu vou distribuir uma tarefa para alguém, o quanto a pessoa está motivada para essa tarefa? O quanto ela tem competência para cumprir bem essa tarefa, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Como é que está o nível de motivação e de competência para as pessoas para aquela tarefa que ela vai assumir, né? E aí, se ela não está competente nem motivada, como é que eu vou confiar, né? Claro que a confiança tem outros aspectos além desses dois, mas são parâmetros para a gente olhar, né? E quais são os limites de atuação e relacionamento com outros grupos? Né? Então, essa é outra pergunta importante de estrutura, né? Então, nossa equipe, como é que está? Qual é o limite de autonomia que nós temos como equipe, cada um como indivíduo, e como é que é esse, né? Nossa atuação relacionando com outros grupos? Será que a minha equipe, meu grupo, nosso grupo, nós estamos invadindo a área de outro grupo, né? Que gera muitos conflitos, surgem de situações como essa, né? E como é que está o relacionamento com outros grupos, né? Então, também esse olhar da liderança é muito importante na estrutura, não só voltada para a sua própria equipe, mas também no relacionamento com outras áreas, né, da organização. E nesse aspecto dos processos colaborativos, né, trouxemos mais algumas perguntas. Então, uma delas né? Então, eu como líder, como é que eu conduzo reuniões produtivas e engajadoras, onde todo mundo se sente escutado, né? Então, reunião produtiva significa o quê? Uma reunião que a gente consegue atingir o nosso objetivo, o objetivo que a gente tem na reunião, dentro do tempo que a reunião nós temos para cada reunião, né? Muitas vezes a gente faz reuniões que demoram muito, a gente fica enrolado, patinando, a coisa não sai do lugar, né? Aí fica cansativo, aí tem lá várias pessoas na reunião e fica só o líder falando, ou dois ou três falando acaloradamente, os outros mais passivos. As pessoas vão ficando desanimadas, entediadas, saco cheio, vão achar a reunião chata. Aliás, é que nem um Mobile, né? Porque assim, você revê a estrutura, então vamos distribuir os papéis. Tem mais distribuição de poder, né? Porque na estrutura vertical, o poder é distribuído de uma forma bem desigual. Aí a gente distribui o poder. Aí todo mundo tem poder de fala. Como é que a reunião fica mais produtiva? Né? Isso é um gargalo. Quem participa de grupos de autogestão sabe, nossa, como é que a gente faz uma reunião em 2 horas, né, fechada, para tomar uma decisão? Então, deve ter um jeito para facilitar, né? Deve ter uma forma, um caminho para facilitar, porque senão 20 pessoas para tomar uma decisão, 4 horas e ninguém chegar a lugar nenhum. Quem já viveu isso aqui? Levanta a mão, assim, para eu ter uma... Além de mim e do Beto, Karina, a Renate provavelmente já viveu isso, né? Então, Regina, né, como é que a gente faz uma reunião produtiva com todo mundo tendo um poder equivalente no círculo, né? Isso é um desafio mesmo, né? Um super desafio, né? Então, é isso, né? Como que a gente está... A Ana falou, deve ter um jeito. Então, tem alguns instrumentos que a gente pode usar, né? Aqui está falando, né, falando de lente, de forma de enxergar, né, esses 4 âmbitos, isso é uma lente, né? Agora, para cada âmbito desse, temos alguns instrumentos, né? De como distribuir responsabilidade, que instrumento a gente usa para isso? Como fazer uma reunião produtiva e engajadora, como construir soluções, co-construir soluções com o grupo, né? Que instrumento a gente pode usar para criar uma solução conjunta, né? Como definir acordos e compromissos coletivos, né? Então, como que a gente consegue engajar as pessoas para que todos possam contribuir para os acordos que a gente vai criar entre nós, né? Não seja só o líder determinando o que tem que ser feito, que aí não é mais colaborativo, né? Como tomar decisões de forma colaborativa, a Raul já falou, né?
E como estabelecer uma rotina de avaliações e feedbacks, né? Então, uma coisa é a gente fazer os combinados, os acordos entre nós, tomar decisões juntos, mas não quer dizer que a gente vai acertar, né? Sempre. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente faz coisas que não são tão boas. É da natureza humana, nós não somos perfeitos, então sempre teremos situações em que algo não vai acontecer de acordo com o esperado, né? Então é fundamental, na hora que a gente pensa nesses processos colaborativos, também pensar num processo de avaliações e feedbacks. Muitas vezes isso é esquecido, né? Então não é só assim, vou fazer um feedback, vou fazer uma avaliação. Não, criar um processo, uma rotina, que isso que a gente tem que, né, é importante a gente interiorizar isso, uma rotina de avaliações e feedbacks. Ter clareza que isso é um elemento fundamental do trabalho colaborativo, né? Não no sentido de ir lá e punir alguém, botar alguém na parede, mas no sentido de aprendizado, né? De criar um ambiente propício ao aprendizado, ao desenvolvimento mútuo, né? Então, uma rotina de avaliações e feedbacks que propiciam que a gente se torne um grupo que está trabalhando para o desenvolvimento mútuo, que um está apoiando o outro no seu desenvolvimento, né? Ou mesmo atendendo de uma forma, como acho que a Karina trouxe, a Renate também, sobre a necessidade de sermos reconhecidos, né? Como é que a gente cria uma forma de sermos vistos pelo que a gente é, Sim. mesmo em grupo, sem a necessidade de premiação, valoração, né? Que é a estrutura vertical. O que a gente pode fazer por nós para nos vermos uns aos outros, né? Na nossa existência mesmo. Então, existem alguns instrumentos e tem um bocado para serem inventados. A gente também está contando com a criatividade das pessoas, né? De o Sim. que é possível criar para que um grupo possa se reconhecer, né? Isso, legal, Rona. É isso mesmo. Então, assim, né, esse paradigma da premiação e da punição, né? Como é que a gente sai disso? É isso, criar esse espaço de avaliações e feedbacks, criar um ambiente onde todos se sintam à vontade de dar e receber feedback uns para os outros, que dê uma rotina de avaliação, que a gente avalia os nossos papéis, avalia a nossa atuação, nesse sentido, de todo mundo se enxergar, se reconhecer naquilo que faz bem, naquilo que precisa melhorar, né? E aí fica a ponte já para você entrar, então, no... Aí você vai me falando, Rauna, para eu ir clicando aqui, tá? Pois é, assim, puxa, criamos uma estrutura que distribui o poder. Vem a pergunta, tá, mas como é que a gente faz, como é que a gente vive no tempo de uma forma eficaz? Porque a gente tem tempo limitado, né, então, como são os processos? Aí a gente até encontra alguns instrumentos e formas de tomada de decisão, só que aí entra, entra na questão como é que a gente se relaciona. Eu estava olhando as respostas, né, que vocês trouxeram, e assim, as habilidades relacionais, muitos de vocês trouxeram como cerne a empatia, a necessidade da gente conseguir ouvir, se desenvolver para ouvir. Então, a gente precisa de habilidades relacionais, de como é que eu faço para sair do meu umbigo, porque esse é o grande desafio humano, né? Como é que eu vou em direção ao outro e eu também me conecto comigo mesmo e assim por diante. Então, a gente mapeou alguns pontos, pode passar, Beto, para nós, que é a escuta que vocês mesmos trouxeram e com empatia, né? Como é que a gente desenvolve uma escuta empática? Gente, como isso é difícil. Como é que eu posso falar francamente, verdadeiramente, o que se passa comigo e, ao mesmo tempo, ser respeitoso? Né? Isso é um desafio, mas é uma potência de comunicação, e talvez aqui nessa dimensão, como nos relacionamos, a gente está falando do grande drama que a gente pergunta em todo grupo, organização vertical, horizontal, que é quais são as questões? É a comunicação. E a comunicação está onde? Em como a gente se relaciona com o nosso mundo interno, lá, com aquela paisagem nublada, chuvosa. Como é que eu posso ser franco com esse universo também e me expressar, né? Como isso é desafiador. Como que a gente lida com o conflito considerando que eles são necessários, né? Porque ficar evitando conflito é anticolaborativo, antiproducente, né? A gente não colabora, a gente só se isola ao evitar conflito. Então, como é que a gente vive o conflito de uma forma a ser uma travessia para a colaboração, né? E como é que a gente quer lidar com erros? E como que a gente vai lidar com imprevistos? Porque é tudo lindo no plano, né? A gente sabe que 70% é imprevisto, 50% é imprevisto. Como é que a gente vive? E aí não é só a pressão das tarefas que a Lia trouxe, é a pressão do imprevisto também, ou a pressão
dos resultados. Quem foi que trouxe a pressão dos resultados? Foi a Regina, né? Trouxe a pressão dos resultados no curto prazo, no médio prazo. Como é que a gente quer lidar quando os nossos resultados não são atingidos? Porque nem sempre serão. Né? Então, e como é que a gente se cuida? No fundo, como é que a gente se cuida uns dos outros para a gente chegar, sustentar o centro, sustentar a conexão, né? Quais são os cuidados que nós, nesse nosso negócio, nesse nosso ramo, nessa nossa área, a gente precisa? Se eu estou trabalhando num ramo de educação, com educadores, quais são os cuidados que os educadores precisam? Se eu estou trabalhando na saúde, quais são os cuidados que as pessoas que estão cuidando das pessoas precisam? A gente precisa falar sobre isso, mapear, né? Então, e para tudo isso a gente precisa desenvolver essa habilidade de se conectar consigo mesmo e se conectar com o outro, né? Que a gente chama de empatia, de falar, de ser autoexpressivo e falar a verdade. Isso também não é simples, a gente não foi educado para falar a verdade, a gente foi educado para agradar o outro. Então, como é que eu faço para ser verdadeiro? Né? Esse é um grande desafio. Nessa dimensão relacional. E falar sobre a relação e não deixar de falar da relação só quando a coisa degringolou, né? Deixar de classificar a DR como sendo uma conversa insuportável. Como é que a gente pode ter ritos e processos que cuidam das nossas relações? Tem mais Então, um? e isso, Raul, né, como criar ritos e processos que cuidam da nossa relação, né, nesse olhar do líder, né, da liderança. Então, como que a gente cria esses ritos para que não só eu como líder possa escutar com empatia, falar de forma franca, mas para criar essa cultura, né? Como é que a gente cria essa cultura em cada pessoa, né, no grupo, para que todos possam se expressar dessa maneira, né? Como a gente cria esse espaço onde todo mundo se sente seguro, né? Cria uma cultura onde todo mundo se sente seguro de se expressar e de falar também com franqueza e com respeito, né? É isso, é a cultura, né? A cultura da confiança que a Lia tinha trazido, né? Como que a gente cria um ambiente onde a confiança é cultural, né? Não é só um esforço individual, mas que é um mar que permeia, onde a gente respira a confiança. O que um líder pode criar para favorecer esse ambiente, né? E aí, se a gente está falando de relação, que o Beto estava dizendo, né? E se eu estou me relacionando, eu me vejo se a gente estivesse lembrando da gente. Então, como é que num grupo a gente cria, um líder pode criar espaços, ritos, enfim, seja rotinas, para que cada um possa olhar para si? Em que olhar para si, mais ou menos como a brincadeira que a gente fez de chegada, né? A gente possa olhar como é que está o meu clima interno, como é que está o meu clima a tempo, como é que eu estou chegando numa reunião com chuvas e trovoadas, como é que o grupo me acolhe, que espaço eu tenho para poder falar isso, né? Também com humor, também com a minha dor, né? Então, e aí olhando para mim mesmo, como que eu aprendo de mim mesma e como que a gente, como grupo, aprende de nós mesmos, como a gente funciona, né? Então, tem um conceito que eu aprendi recentemente ele é chocante, porque eu escuto muitas pessoas falarem: nossa, fulano é um líder tão humano. E aí, humano, eu tenho percebido que é associado a fofinho, né? Assim, ai, fulano é tão legal, é tão humano. Nossa, Bonzinho. fulano é tão humano. Ou é bonzinho, ou é muito respeitoso, né? Muito, considera muito a dor do outro, que isso é legal. Só que tem uma dimensão da nossa humanidade que são as nossas sombras, né? Nós somos humanos justamente porque nós não somos perfeitos. Nós, e nós não somos perfeitos e nós somos, às vezes, temos pequenas perversões mesmo. Essa é a nossa humanidade. Então, como é que a gente pode criar um espaço que, aos poucos, a gente tenha confiança para poder tratar disso e realmente se desenvolver enquanto humano, né? Olhar para essas nossas sombras? Isso é poder estar num grupo onde eu posso falar dos meus defeitos mais difíceis e poder ter o acolhimento do grupo no sentido da gente se desenvolver, né? Não no sentido de me colocar no colo e dizer tá tudo bem, sem dar beijinho de autopiedade. Gente, como é que a gente pode desenvolver isso? Porque a autopiedade é gostosinha, né? Mas não desenvolve. Então, como é que eu posso estar num ambiente coletivo e, ao mesmo tempo, estar aprendendo de mim mesmo?
junto com os outros, né, colaborativamente. Para isso também existem alguns instrumentos, e com certeza tem muitos para serem criados. A Regina está dando umas risadinhas, eu fico pensando, a Karina também, né? Assim, ou está se revisitando em alguma coisa. Como é que a gente aprende de nós mesmos? É uma pergunta para esse líder carregar com o grupo, né? Como é que a gente cria um ambiente que a gente aprende? A gente trabalha 8. Segundo como é que é? O cansaço diante de todas as tarefas que a Lia trouxe e a Mabel ir além da própria função, está todo mundo trabalhando muito mais que 8 horas nas suas grandes missões. A gente não aprende nesse ambiente, está triste, né? Então, como é que a gente cria um espaço nobre para a gente aprender, né? Já dizia Reobaldo lá, o Guimarães Rosa, vivendo se aprende, mas mais ainda são as grandes perguntas. Que espaço um líder pode criar para as grandes perguntas, para cada um desse círculo poder aprender de si mesmo, né? Então, são um pouco essas perguntas que a gente quer provocar enquanto lentes, enquanto instrumentos, alguns instrumentos que algumas pessoas brilhantes já desenvolveram e a gente tem praticado, e talvez mesmo nas suas organizações, nos seus grupos, as pessoas poderem criar instrumentos, né? Inspirados, sejam nos povos originários, que tinham o princípio da colaboração, mas não tanto da individualidade, seja nos povos da individualidade, que também estão buscando o princípio da colaboração. O que tem aí para ser criado, né? Aí. Legal, Acho Rauna. que é contigo, né? Isso que você falou, né, das grandes perguntas. Nós trouxemos muitas perguntas aqui nessa apresentação, né? Então, queria trazer agora mais uma lente para ajudar, né, a olhar, porque trouxemos grandes perguntas que nos faz refletir, né? E aí fica mais uma pergunta para complementar, e a partir dessa lente, né, desses 4 âmbitos que a gente olhou aqui, qual seria o papel, responsabilidade de uma liderança colaborativa, né? Então, a gente queria trazer aqui mais uma lente para nos ajudar a olhar para isso. Então, também, né, observando, trabalhando com liderança já há muitos anos, eu e a Raul trabalhamos com desenvolvimento de liderança já há muito tempo, a gente foi percebendo algumas formas de atuação que podem contribuir, né, com essa liderança colaborativa, né? Então, nós vimos três âmbitos principais, né, como papéis principais de uma liderança colaborativa, né, que busca desenvolver uma equipe com mais autonomia e colaboração, e que a gente chamou de CID, da gestão. Como é que a gente vai semear, né? Aquela semente da gestão colaborativa que, né? Então, talvez o líder com esse papel do semeador, né? O líder colaborativo com o papel de semear autonomia e colaboração. Então, como líder, posso semear autonomia e colaboração, né, com a minha equipe. Então, primeiro, né, primeira dessas dimensões tem a ver com essa ali, é servir ao propósito, né? Então, o líder está a serviço de um propósito, não é? Ele não está a serviço do que ele acha que ele tem que ser para si mesmo. Está a serviço, então, essa conexão com o propósito comum, né? Então, esse papel da liderança. Eu estou fazendo um dos trabalhos que eu estou fazendo de consultoria atualmente com uma organização que trabalha de uma forma horizontal já há muitos anos, bem interessante, uma organização lá de Portugal, e eles... Então, um trabalho que a gente está fazendo lá agora com eles, assim, o grupo que está na liderança, tem um grupo lá da direção que está na liderança, como que esse grupo ajuda toda a comunidade, né, daquela organização, a se conectar de forma mais viva com o propósito da organização, né? Então, é isso, a liderança tem esse papel de estar a serviço do propósito da organização como um todo, de ajudar cada pessoa da organização a se conectar de forma viva com esse propósito. Então, está a serviço do propósito, orientando a equipe nesse sentido, né? Então, naquele desenho que a gente viu no começo lá do círculo, né, eu falei lá, né, vocês falaram, ó, o que está em comum é a distância para o centro. Então, tem um centro comum, né? O centro comum, como eu falei lá, é o propósito, nosso objetivo maior, o que nos faz estar juntos, o que nos une, né? Então, está a serviço desse centro comum, que tem a ver com o todo da organização. E aí tem esses 2 E's aí do engajar e estimular. Também é um papel da liderança, é uma dimensão de atuação da liderança colaborativa, engajar e estimular as pessoas, né, para trabalhar de forma colaborativa entre elas. Então, quando a gente falou daquela conexão lateral também do círculo, né? Então, eu como líder preciso ter esse papel, né? É papel da liderança
que quer trabalhar de forma colaborativa, engajar e estimular as pessoas para colaborarem umas com as outras, né? E nesse sentido que a gente está falando aqui até agora, né? Compreendendo e aceitando as diferenças entre elas, né? Acho que o Renato tinha colocado a questão das diferenças, se não sei, alguém colocou lá, né? Lidar com as diferenças, né? Então, quando o santo... Desculpa, engasguei aqui. Quando o santo não bate, por exemplo, também, né? Vocês falaram lá. A Regina trouxe a maturidade e as diferenças. O Marcelo trouxe sustentar um bom relacionamento mesmo diante de ideias diferentes. E a Renate Isso. trouxe o drama maior, que é quando os santos não batem. Aí a conversa é entre os santos. Então essa importância, né, de estimular isso, para que cada pessoa possa, né, abrir esse espaço para compreender e aceitar as diferenças entre elas, fortalecendo essas relações de confiança que a gente falou também. Isso tem a ver com essa conexão lateral. Mas isso não é assim, né? Não é uma coisa dada, já não é uma coisa naturalmente vai ser assim. Então, a liderança tem um papel nisso, a liderança colaborativa, de engajar e estimular as pessoas nesse sentido, de que elas colaborem mais entre elas, nesse sentido de compreender, aceitar as diferenças e fortalecer as relações de confiança. E o D de desenvolver a autonomia, né? Que a gente falou lá também no círculo, aquela imagem do círculo, né? O indivíduo, né? Cada pessoa ali do círculo, com seu papel, com suas atribuições, né? Sua própria história de vida, e como que a gente dá autonomia, desenvolve autonomia para a pessoa atuar a partir de si mesmo, né? A partir do seu impulso próprio. Cada um nasce com um impulso, algo para realizar nessa vida, né? Então, como a gente cria um espaço num grupo onde cada pessoa pode conectar esse seu impulso individual com o impulso da própria organização, né? Então, desenvolver autonomia nesse sentido, de dar espaço para que cada pessoa da equipe possa atuar plenamente a partir de si mesma, né? Nesse seu impulso, nessa sua busca individual, mas, ao mesmo tempo, conectando isso com o propósito da organização, né? Conectar o propósito da organização com o seu propósito pessoal. Eu lembro, eu e a Raul, uma vez fazíamos um trabalho, estávamos fazendo trabalho numa empresa, e a gente fez uma pergunta assim, lembra, Raul? Como que você conecta, né, o seu propósito individual, sua busca individual, com o propósito da organização, né? Então, são perguntas muito poderosas também, que contribuem nesse sentido. Então, e o líder? Como que o líder desenvolve autonomia? Dá esse espaço para que cada um tenha essa busca, mas conectado ao propósito da organização, né? Bom, isso a gente queria trazer como mais uma lente, e a gente pensou em mostrar para vocês agora um pouco da estrutura do curso, que a gente vai começar 22 de maio. Então, essa live tem esse propósito de a gente conversar um pouco sobre a liderança colaborativa e também apresentar esse curso que vai começar. Pode ser do interesse de alguém aqui, ou também vocês podem divulgar para outras pessoas que se interessem. Então, o curso vai começar dia 22 de maio, segundas e terças-feiras, de 9 a meio-dia. Então, a cada 2 semanas. Então, vai ser segunda e terça, de 9 a meio-dia. Aí pula uma semana. Aí, né, depois de 2 semanas, de novo, segunda e terça. 4 vezes isso. Então, vão ser 8 encontros, 4 segundas e 4 terças, né? Um total de 8 encontros de 3 horas cada um. E o último acaba 4 de julho. E nós vamos abordar, então, nós passamos aqui de forma geral, uma visão geral, na verdade, sobre os temas que a gente vai abordar no curso. Mas aí que, né, então a gente vai entrar em detalhes nesses 8 encontros, né? Então, a primeira parte, os 4 primeiros encontros, 22 e 23 de maio, 5 e 6 de junho, né, que são sempre segunda e terça, e sempre de 9 a meio-dia, né? Horário do Brasil, né? Se tiver alguém em Portugal, é de 1 às 4 da tarde lá. Então, e no Brasil, de 9 a meio-dia. Então, esses 4 primeiros encontros, nós vamos falar dos fundamentos da liderança colaborativa. Quais são os fundamentos, né? O que é o líder colaborativo? Quais são os estilos de liderança, né? Como instrumentos para o líder usar. Olhar para esse olhar do líder de si, né? Como é que eu olho para mim mesmo? Como me torno líder de mim mesmo, né? Como eu lido com as minhas questões, como eu me lidero, né? Como é que eu lido com as minhas questões de forma mais consciente? Como eu trago mais consciência para esse meu autodesenvolvimento e também como eu contribuo com as habilidades relacionais, desenvolvo isso. Então, são fundamentos. E depois a gente vai olhar para a aplicação prática da liderança colaborativa nos próximos 4 encontros, que serão 19 e 20 de junho, 3 e 4 de julho, também segundas e terças, de 9 a meio-dia. Com esses temas, né? A gente vai entrar uma coisa mais prática mesmo, né? De praticar facilitação de processos, nesse sentido de reuniões e tomada de decisão colaborativas, processos de feedback, avaliação, aprendizagem em grupo. Então, a gente elaborou esse curso dessa maneira, né? Os 4 primeiros encontros,
com fundamentos, né? Então, a gente vai trabalhar mais lentes aqui. Os 4 primeiros são mais esse olhar das lentes. Que lente nós podemos usar para nos permitir enxergar novos aspectos na liderança colaborativa? E os 4 últimos serão mais instrumentos. Claro que nos dois módulos vão ter lentes e instrumentos, sempre, né? Mas o primeiro tem foco maior nas lentes, e essa segunda parte de aplicação prática, o foco maior nos instrumentos, e a ideia é que a gente pratique isso nesses nossos encontros lá. Então, isso que a gente tinha para apresentar hoje, e a gente queria abrir para saber se tem alguma pergunta. Quem tem alguma pergunta, fica à vontade, pode escrever no chat, pode falar. Perguntas sobre o conteúdo, sobre o que a gente trouxe aqui de lentes, de instrumentos, perguntas sobre o curso, fique à vontade. O espaço agora está aberto para as perguntas. E eu e a Rauna estamos aqui disponíveis para conversar. Perguntas que não têm respostas também são bem-vindas. E até mesmo como ressoa, né? O que Sim. ressoa para vocês, né? Ainda que não possa não ter nenhuma pergunta. Se faz sentido, se alguém tem algum comentário, algum exemplo, alguma situação que quer compartilhar, vale tudo. Renate. Você citou um livro no começo, e você poderia falar de novo? Você falou que foi traduzido em português. Qual é esse livro? Eu vou colocar no chat, chama Reinventando as Organizações. Por acaso estava aqui, que eu estava fazendo um trabalho sobre esse livro hoje. Eu vou escrever aqui, chama Reinventando as Organizações. O autor é Frederic Laloux. Vou escrever também aqui o autor. Frederic Laloux. Um efeito colateral desse livro, para mim, foi a esperança, Renate. Assim, sabe? Tem esperança, tudo, porque tem muitos exemplos de muitas organizações que estão conseguindo respeitar os princípios do propósito, o propósito como centro, a verdade das pessoas, que tenham rotinas de autoexpressão, então, e sendo negócios grandes e complexos, né? Não necessariamente só. Então, é um balde de esperança. Nesse livro, esse cara pesquisou 12 organizações espalhadas pelo mundo, de diferentes portes, diferentes áreas, de países diferentes, de tamanhos diferentes, que estão trabalhando, segundo ele, né, num novo nível de consciência. Então, ele traz também no começo do livro um estágio de evolução da consciência, né, das organizações. Ele fala que essas organizações estão num nível que ele chamou de nível evolutivo. E que ele percebeu 3 características em comum entre essas organizações. Uma delas é a autogestão, trabalham com autogestão. Outra é isso que a Rona falou agora, que ele chamou de integralidade, né? Essas organizações têm práticas em grupo das pessoas poderem serem quem elas são. Eles fazem práticas, reuniões, onde tem espaço para cada um ser quem realmente é, né? Sem receio de se colocar, de se trazer, de se falar, de falar das suas dificuldades, das suas sombras, né? Não é fácil, realmente não é fácil, mas eles cultivam esse espaço, né? Então, é um caminhar, é um processo, né? Claro que não é uma mágica que todas as organizações são perfeitas, não é isso. E também tem prática, e o terceiro aspecto é o propósito evolutivo. São organizações que têm um propósito evolutivo, que elas têm lucro, são lucrativas. Dessas 12 que ele traz, tem uma que é uma escola em Berlim, que eu não lembro, não é uma escola Waldorf, não lembro o nome da escola. E tem uma empresa que me chamou muito a atenção, que é uma empresa na Holanda, de enfermagem. Eu tenho amigos holandeses, né, que até conhecem essa empresa, chama Buurtzorg. Uma empresa, são 10 mil enfermeiros na Holanda, que é de home care, né, atendimento em domicílio, que trabalham com autogestão, com propósito evolutivo e com essa integralidade, né, esse espaço de abertura, todo mundo se trazer, né. E a Karina perguntou se no curso, então, no curso sim, se tiver, quem não puder assistir, são 8 encontros, né? Todos os encontros serão gravados e ficam disponíveis numa plataforma. A gente tem uma plataforma lá que a gente coloca tanto os slides, né, dos encontros, como também a gravação, desculpa, a gravação de cada encontro. Então, quem não puder estar presente, pode assistir a gravação e ter acesso aos slides, tá? Diga, Camila. Boa noite, Rauana, Beto e participantes. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas gostei bastante de ouvi-los e participar, né, a partir do momento que eu entrei. Acho que, né,
poder falar sobre lideranças, né, em diferentes perspectivas, na perspectiva da autonomia e da responsabilidade, é maravilhoso. Eu ia fazer justamente essa pergunta, se a gente poderia fazer esse curso de forma gravada, porque segunda e terça são dias que realmente eu não posso acompanhar nesse horário, mas daí a resposta já está dada. E eu queria perguntar se vocês vão trazer também diferentes perspectivas. A Rauna colocou um pouco, né, sobre a perspectiva indígena, de liderança, de comunidade, se vocês também vão trazer outras perspectivas de liderança para poder trabalhar e refletir nesse curso. Eu tenho essa perspectiva enquanto sonho, Camila. Eu preciso confessar que outro dia eu falei para uma amiga, eu estou mais perto da Alemanha do que das comunidades indígenas aqui no Pico do Jaraguá, né? Porque é incrível isso. E isso, como brasileira, me dói. Então, eu estou fazendo um lento movimento, talvez eu esteja falando para ver se eu vou chegando mais perto, né? Dessa sabedoria que está distante de mim, enquanto mulher branca e eurocentrada, embora seja brasileira, mas toda, né, de bibliografia e tudo mais. Então, não tenho... Eu tenho essa ambição, mas eu não tenho essa condição. Sim. E eu acho também que essa é uma pesquisa que a gente precisa fazer, né? Eu acho muito interessante. Não só de ler, até leio algumas vezes alguns autores indígenas, mas pouca coisa. Mas eu acho que é uma pesquisa mesmo de ir mesmo nas comunidades, né, tradicionais e procurar ver como é que eles lidam com essa questão de grupo, de liderança, de colaboração, de autonomia, né? É uma pesquisa importante, realmente, mas não fizemos ainda. Uma experiência que eu tive que eu me dei conta, Camila, de que assim, o buraco é muito mais embaixo, não só, né, dessa proximidade, estava facilitando e havia alguns indígenas, havia uma moça líder indígena que era a líder do processo, que me convidou tal, e a gente tinha 15 minutos para encerrar o assunto. E aí ela deu uma risadinha e falou para um parceiro, né? Ah, João Paulo, como é que é lá na aldeia? Ele riu e falou: a gente termina quando o assunto termina. Não tem 15 minutos para terminar. Que raio de tempo é esse, né? Então, só a concepção temporal já muda a estrutura, o processo e tudo mais, né? Então, foi nesse momento que eu pensei, nossa, eu preciso me aproximar desse entendimento de vida que organiza os tempos de outra forma, né? Mas obrigada pela provocação, Camila, só para me lembrar de manter isso vivo na minha agenda. Nós não temos. Imagino, obrigada a vocês. É muito interessante essa reflexão, acho que é um exercício coletivo mesmo, né? Formar desse grupo, talvez seja uma pesquisa que todos possam fazer simultaneamente. E me chama a atenção também que eu dei uma passada aqui nas imagens, né, de quem está presente, não consigo ver todos os rostinhos, mas é nítido que somos principalmente mulheres brancas, né? A gente não estou vendo aqui nenhuma mulher negra, e essa questão da equidade de raça e de gênero é uma questão que está atravessando a nossa sociedade e todas as nossas organizações, né? Então, como Sim. também trazer essa reflexão à tona nesse momento de curso. Muito me animei, muito obrigada, viu? Espero Legal, poder fazer. que bom, Camila, obrigado. Diga, Letícia. Eu acho que é mais uma troca, assim, de desafios, né? Que vocês trouxeram tantas perguntas e eu saio com mais um monte de perguntas, porque eu acho que esse assunto ele é bem profundo. E acho que o desafio, pelo menos para mim, né, é que a gente procura criar um ambiente colaborativo e voluntário. Então, as pessoas estão ali voluntariamente. Então, por mais que estejam envolvidas com um propósito, elas têm um tempo no relógio que podem disponibilizar e às vezes esse tempo é escasso, né? Então, eu acho que um desafio, eu estou falando de um ambiente de uma escola Waldorf, né? Um jardim Waldorf, que é a minha situação. Então, como manter todo esse movimento colaborativo, todo esse processo de autonomia, de desenvolvimento das pessoas, do grupo, dessa liberdade de se expressar, num ambiente em que as pessoas estão ali voluntariamente, né? Disponibilizando, às vezes, 1 hora de tempo no ano ou no mês. Então, e como manter essa chama acesa, né? Eu acho que esse é um desafio grande, principalmente nesses ambientes de escola, né? Que é no meu caso, e que eu vejo também
em muitas escolas que tentam seguir esse caminho. Acho que Sim. era mais essa troca. E eu fiquei com uma dúvida, eu não consegui acompanhar o último, o D do CID. Você pode repetir para mim, Beto, por favor? Desenvolver autonomia. Ah, tá, beleza. É isso. Eu achei que era, mas eu perdi. Eu tive que dar atenção numa outra coisa aqui e perdi. Ah, Obrigada. nada. E Esse é o meu desafio aqui. sim. Então, e tem a ver com isso que você trouxe também, né, do voluntário, né? Porque a questão de trabalhar com pessoas voluntárias tem a ver com esse tema da distribuição de tarefas e responsabilidades, né? Então, como é que eu vou distribuir responsabilidade, né, atribuir uma responsabilidade para alguém que ela não pode se comprometer de verdade, né? Não tem tanta disponibilidade assim. Então, isso tem que ser cuidado. Uma vez que a pessoa assume um compromisso, ela tem que ser responsável, né? Sendo voluntário ou não, né? Então, é uma questão difícil mesmo de lidar quando tem um grupo de muita gente voluntária, com pouco tempo, porque às vezes a pessoa é voluntária, mas tem muito tempo de disponibilidade. Mas se a pessoa tem pouca disponibilidade e quer contribuir de forma voluntária, a gente tem que olhar para isso. Então, que tarefas cabem na mão dessa pessoa, né? Não dá para ser uma tarefa grande, porque a gente vai ter problema. Às vezes se ilude, achando, vamos distribuir, pronto, e vai dar problema. Então, tem que olhar para isso, sabe? Eu coloquei lá essas variáveis da motivação e da competência, mas tem mais uma que, no caso de voluntários, que é da disponibilidade, né? Também, quanto disponibilidade a pessoa tem para assumir que tarefa, né? E aí, Letícia, eu estava olhando, eu pensei, nossa, alguém tinha posto o exercício real da autonomia, foi você mesma, né? Que colocou entre os desafios o desafio de um exercício verdadeiro de autonomia sem uma relação de dependência. Mas dependendo da disponibilidade que a pessoa tem de oferta para um trabalho voluntário, talvez o máximo grau da colaboração seja muito rigoroso, porque se a pessoa só tem 1 hora por semana para oferecer, é uma escolha também, assim, vamos ser horizontais e tomar uma decisão horizontal, ou ela está querendo que alguém decida porque ela precisa ser muito eficaz em 1 hora? Isso também é uma escolha colaborativa, né? Se a gente vai ser vertical, porque a gente não tem tempo para os processos horizontais, porque os processos horizontais exigem mais tempo mesmo, né? É um desafio. Obrigada, uma boa reflexão. Não tinha parado para pensar numa possibilidade vertical, não. A Mas gente não em quer, alguns né? momentos pode ser necessário mesmo, né? Para agilidade e considerando as limitações do próprio grupo, né? Então, olha só, se isso for um combinado do grupo, né, se o próprio grupo combinou que nesse caso é melhor ser mais vertical, né, é o melhor para o grupo. Se for o melhor, por que não? Porque a gente vai fazer o pior se tem algo melhor, né? Mesmo que seja. Então, a gente não precisa se apegar a um conceito de que tem que ser sempre horizontal. Nem sempre, dependendo do que é melhor para o grupo a cada momento, né? E outra reflexão que não tem em si um fim, né? É pensar no papel da liderança, porque em alguns grupos o papel da liderança é fixo. Tem o líder de uma equipe, o líder de um grupo, ele tem um papel de liderança. E às vezes pode ser que no grupo esse papel seja itinerante, né? Por exemplo, em conferências internas dentro de um colegiado de professores, é um papel que ele é itinerante, né? Ele é itinerante por um determinado tempo. Então, às vezes, o próprio grupo define a sua liderança e define qual é o papel dessa liderança e faz pedidos, né? Acho que o Marcelo, não sei se foi o Marcelo, né, o Gustavo que trouxe, né, a clareza das necessidades do grupo. Ter clareza das necessidades do grupo pode ser um papel do líder a pedido do grupo, porque o grupo, como grupo, é difícil ter a visão da necessidade coletiva, né? Então, essa também é um desenho possível, sabe, Letícia, de não precisar também fechar que o líder seja sempre a mesma pessoa. Isso acontece nas organizações muitas vezes por uma questão funcional, né? Mas é uma possibilidade isso rodiziar, né? Mais algum comentário? Camila, muito Pergunta? obrigada. Valeu, Camila. Gustavo está E tendo viajando. pitacos de liderança colaborativa nas comunidades, avisa um de nós, avisa o Beto, se ele for seu contato. Bem legal.
O Gustavo está foi. aqui agradecendo. O Gustavo está em Obrigada, viagem Gustavo. lá, né, Gustavo? O Gustavo, interessante que eu trouxe um texto do Alan Kaplan. Semana passada eu e o Gustavo estávamos juntos fazendo um curso com o Alan Kaplan. Agora ele está no longe viajando lá. Mais algum comentário? Pergunta? Tchau, Karina. Karina Acho está que indo? é hora de ir. Karina também é nossa companheira de consultoria com lideranças. Valeu, Karina. Tchau, querida. Olha, Beto, que delícia terminar 8 minutos antecipadamente. É tudo isso que a gente quer de reuniões produtivas, embora não tenha sido uma lógica colaborativa aqui, né? Foi mais vertical o negócio, mas Muito bom, gente. Então vamos lá, quem quiser, escreve no chat para a gente como estamos saindo. Algumas pessoas já estão agradecendo, né? Então, como estamos saindo desse nosso bate-papo. Se alguém quiser falar, abre o microfone, pode falar. o que você está levando para a sua noite de nutrição, para o seu descanso? Obrigada. Eu quero agradecer, acho que foi bem, assim, bem claro, né, a exposição de vocês e a gente que está trabalhando com esse esforço, né, de criar realmente corresponsabilidade e assim, essa liderança mais horizontal, são esses os desafios que vocês colocam que a gente enfrenta, né? Uhum. Questão de comunicação em primeiro lugar. Sim. E tanto o ouvir como o falar, né? Assim, de como realmente consegue falar com honestidade e clareza e sem tampar o sol com a peneira, mas também sem agredir, sem ser agressivo, né? E conseguir ouvir também da mesma forma. Sim. Isso Eu mesmo. gostei. Obrigada. Que bom, nada. Obrigada. Estou olhando aqui, o Letícia pessoal saiu colocou aqui. animada, Ó, esperançosa. a Karina colocou, foi demais. A Fernanda, muito grata, boa noite. A Mabel, muito obrigada. Letícia, né, que você falou, animada, esperançosa. A Sueli, obrigado, esclarecedor. A Daniela sai com esperança no mundo, que bom. Marcelo leva comigo impulso para continuar tentando. Regina, agradeço o encontro, muito interessante, muito claro. Muito bom, gente, maravilha. Então ficamos É aqui. isso Boa aí, noite. Marcelo. Continuar tentando, é isso aí. Não pode parar. Porque existem vários instrumentos, agora nenhum, gente, mágico ainda. A minha criança interior gostaria que tivesse uma promessa de uma coisa mágica, mas é isso aí. Vamos continuar tentando, Marcelo, né? E aperfeiçoando de pouquinho em pouquinho. Uma hora esse círculo fica redondo, né? Aí. Então, valeu, gente. Boa noite, bom descanso. Valeu. Bom